Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 34. Um texto bem conhecido da palavra, que diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, e clamamos esse sangue remidor, libertador, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Que o Senhor fale com cada um de nós, de um modo vivo, de um modo pessoal, direto, e que não haja margem para nenhuma má interpretação daquilo que for trazido no dia de hoje, mas que o Senhor possa ministrar essa palavra de vida e de quietude aos nossos corações. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas amadas irmãs, nesses dias a gente tem recebido muitas queixas, muitas agonias por parte de muitos servos e servas de Deus, especialmente as servas, e que a gente tem percebido uma inquietação muito grande no coração dessas mulheres, sobretudo no coração dessas mulheres. E nossa oração tem sido uma só, para que o Senhor visite esses corações, para que essas mulheres de Deus sejam abraçadas pelo Espírito Santo de Deus nas suas agonias profundas, e que o Senhor fique com elas, que elas sejam abraçadas pelo Espírito de Deus. E boa parte delas tem sentido sim essa tristeza quase mortal, necessitando de um abraço do céu, um renovo, para que cada uma delas possa se levantar desse momento difícil, desse estreito pelo qual tem atravessado. O texto citado, ele é bem conhecido, mas eu fiz um recorte aqui da fala de Jesus, dita ali no jardim do Getsêmani, poucas horas antes da sua crucificação. E Jesus fez isso propositalmente. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque a nossa semelhança sofreu todas as coisas, foi tentado em todas as coisas. Ele sabe exatamente aquilo que sentimos. Ele conhece as nossas dores mais profundas, mais invisíveis aos olhos humanos, e sabe como chegar a elas e tratá-las. Muitas, sobretudo muitas mulheres no nosso meio, não conseguem exteriorizar o peso que carregam em seus corações, pelas mais diversas razões. E o Senhor é aquele que intercede por nós continuamente. A Bíblia está cheia de relatos de servos de Deus que passaram por momentos de tristeza profundíssima. E só para citar alguns: Elias, Jeremias, Davi, o apóstolo Paulo, Jó, dentre muitos. E alguns deles chegaram a amaldiçoar o dia do nascimento, outros desejaram para si a morte, todos se sentiram no fundo do poço. Expressão muito usada, sobretudo no nosso tempo. E até o próprio Senhor Jesus sentiu a alma profundamente triste até a morte. É difícil a gente ouvir essas palavras que acabamos de ler através do
do evangelista Marcos, e imaginar que essas palavras saíram dos lábios do próprio Cristo. Se o Senhor, que é o Senhor e Cristo, sentiu essa tristeza profunda, o que dizer de nós? O texto traz aqui duas afirmações que nos chamam a atenção em meio às dores de alma, sobretudo aquelas dores mais profundas, que todos nós, num momento ou noutro, sentimos. Primeira afirmação: a aceitação ou reconhecimento do estado emocional. Por causa do preconceito, as pessoas tendem a esconder ou negar tal estado. Jesus quebra esse paradigma e declara: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Que na hora das nossas orações, naquele momento secreto de oração, de audiência íntima com o Espírito de Deus, que abramos os nossos corações. Senhor, minha alma está profundamente triste. E o Senhor é aquele que conhece as razões mais profundas dessas tristezas. Muitas vezes nem precisamos dizer, porque o Espírito Santo, ele é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhece. Aí vem a segunda afirmação: a necessidade de assistência e ajuda. A pior coisa que um depressivo pode fazer é se isolar. E aqui encontramos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, requisitando a companhia dos seus amigos mais chegados. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu repito, é difícil imaginar que essas palavras saíram dos lábios do próprio Cristo. Imagine em relação a nós, seres humanos, mortais, limitados. No caso aqui, mulheres humanas limitadas, com suas dores profundas, com suas inquietações, que muitas vezes elas nem ousam exteriorizar. E essas afirmações nos levam a algumas considerações, ou pelo menos duas considerações importantes. Primeira, o que nos faz pensar que não podemos ser emboscados por uma tristeza profunda, mortal, ou em sua forma mais severa, que é a depressão. Uma das coisas que o povo de Deus tem tido mais dificuldade é entender que a depressão, ela é democrática. Ela atinge a todos indistintamente. Ninguém pode dizer: não, isso não acontece comigo, até experimentar na carne essa tristeza profunda de alma que só a misericórdia do Senhor para sustentar. Tem sido tão pouco compreendida em nosso meio a depressão, alvo de tanto preconceito e tantos achismos. Somos tão pouco caridosos com os que estão passando por uma depressão. Logo arrumamos fórmulas mágicas para tentar amenizar os sintomas e fazer com que a pessoa mecanicamente volte a sorrir. Invariavelmente essa atitude não é porque nos preocupamos com a pessoa, mas é por causa do incômodo que a situação causa a muitos de nós. Essa é a grande e triste realidade. Quando você encontrar alguém passando por uma depressão profunda, ou mesmo nem tão profunda assim, chegue junto, abrace, diga: vou orar por você, sem dar soluções mágicas, porque não existem soluções mágicas para esses estados profundos de tristeza de alma. Em segundo lugar, quantas vezes os momentos de tristeza se transformam em depressões severas? Misericórdia. E quando as coisas se tornam mais complicadas, é preciso sim recorrer a um profissional, médico, psiquiatra, se for o caso, e psicólogo, para que sejam associados terapia e medicamentos. Coisa difícil de aceitar em nosso meio. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de, independente da ação de um profissional nos processos depressivos ou de outras patologias emocionais, empreendermos um derramar profundo do nosso coração
na presença de papai. É ali o único lugar onde nos rasgamos com a mais absoluta sinceridade de coração, sem receio, sem medo das críticas humanas. É no colo de Deus que encontramos refrigério e descanso para as nossas almas abatidas e inquietas. Nesse tempo que eu estou vivendo agora, poucas pessoas entendem esse meu momento. Não deixei de fazer a obra de Deus em nenhum momento, mas a tristeza de alma que eu sinto pela partida do meu amado, ela é indizível. Não teve um só luto até hoje enfrentado, e eu passei por muitos, que se comparasse à partida dele. E eu não estou dizendo isso para você entender, porque você não vai entender. Se a gente tivesse aqui 1000 casos de históricos de viuvez, cada um seria absolutamente único, porque os relacionamentos são únicos, as pessoas são únicas. E o grande propósito dessa palavra, eu já trouxe outras palavras mencionando isso, mas o grande propósito dessa palavra é que sejamos caridosos. A palavra é essa, que exercitemos essa caridade de muitas vezes escutar sem os achismos. Não ache nada, escute, abrace, não dê pitaco, não dê opinião. Ninguém pediu a sua opinião. E tudo que nós queremos é presença, mas sobretudo orações. Muitas vezes as presenças não podem acontecer porque as pessoas todas têm suas ocupações, têm suas, enfim, têm suas vidas. Mas a oração chega aonde nós não podemos chegar. Então que nós possamos acudir os nossos amados, depressivos, entristecidos, inquietos, com orações. Se possível, abraços. O que é que nós podemos aprender aqui? Tanto o Senhor pode agir sobrenaturalmente, ou usando os meios naturais através do conhecimento que Ele mesmo deu aos seres humanos. Depressão não é fraqueza, muito pelo contrário, embora as causas sejam muitas. Quantas vezes não nos deprimimos ou ficamos ansiosos, chegando até a ter ataques de pânico por termos sido fortes por tanto tempo. Conheço tantas histórias de homens e mulheres de Deus, de oração, que enfrentaram momentos de intensa infelicidade. Esse é o segundo ponto do nosso aprendizado. São guerreiros de oração que em sua jornada por esta vida se depararam com essa inimiga gigantesca chamada depressão. E cada um peça bem ao Senhor para nunca ter que enfrentar algo assim. Definitivamente a depressão não faz acepção de pessoas nem de idade. Conta-se que Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, um dos maiores teólogos da história, alguém que tinha uma profundíssima experiência com Deus, ele sofria dessa terrível enfermidade. Certa vez ele declarou de uma forma muito corajosa, ele disse: passo por depressões tão profundas que jamais gostaria que vocês experimentassem tal estado de infelicidade. Olha que coisa interessante. Em terceiro lugar, nenhum de nós está livre de um dia experimentá-la. Não julguemos a dor do outro, a dor que não dói em nós. É tão fácil a gente chegar com os nossos achismos: faça isso, faça aquilo outro. Cala a boca, ora, peça ao Senhor que te abrace, e certamente Ele fará. Sejamos benignos
empáticos, compassivos com aqueles que estão deprimidos. Hoje é o nosso irmão, amanhã pode ser qualquer um de nós. Reconhecer e aceitar, não no sentido de acolher as enfermidades, mas entender que isso é algo que todos nós, indistintamente, estamos sujeitos a passar. Nós temos aqui um grupo de mulheres que tem se reunido semana após semana, já há muitos anos, para orar, sobretudo nas quintas-feiras, por aquelas causas que do ponto de vista humano são tidas como impossíveis. A depressão dos nossos irmãos é uma dessas causas. Oremos, clamemos, busquemos a presença do Eterno e deixemos que Ele venha do seu jeito, do jeito dEle, para nos acudir nas horas de tristezas profundas. E de minha parte eu quero agradecer. Tudo que eu tenho a fazer é declarar minha gratidão ao Senhor em primeiro lugar e à vida de cada um de vocês, que têm sido esses instrumentos de graça na minha vida. Do contrário, eu nem estaria mais de pé. E eu glorifico demais a Deus pelas vidas de cada uma de vocês. Que o Senhor abençoe a cada uma de um modo vivo, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.